palavra de Deus, Lucas 15, irmãos, do 8 ao 10, que vai falar sobre a moeda perdida. E diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrai-se comigo, porque já achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Podeis assentar glorificando o nome de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ali com os publicanos e pecadores. Ou seja, ele estava com os cobradores de impostos e malfeitores. E aí, de repente, os fariseus e doutores da lei, eles começam a murmurar, começam a criticar, porque Jesus está sentado ali com os pecadores, com os malfeitores, com os cobradores de impostos. E isso não foi a primeira vez que aconteceu, porque lá em Lucas 5 também vai dizer que Jesus estava passando e viu Levi, que também era um cobrador de imposto, e Jesus chamou: vem comigo. E então Levi foi e fez também uma festa para Jesus. E também os fariseus e doutores da lei ficaram também criticando por isso. Então era costume dos fariseus, dos doutores da lei, estar criticando Jesus por causa disso. Então Jesus, ele conta ali 3 parábolas para explicar o porquê, o relacionamento dele com os pecadores, com os pequeninos de Deus, e também para mostrar, para demonstrar o quão grande amor de Deus por todos, e principalmente pelos pequeninos, pelos desprezados, pelos pecadores. Jesus então conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E vai dizer assim, na parábola da ovelha perdida: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, não deixa as 99 no lugar seguro, ou no pasto, ou no deserto, e não vai atrás da uma que se perdeu? E achando, com bastante alegria, com entusiasmo, coloca sobre os seus ombros e traz de volta para casa. E então, chegando em casa, convida, chama os seus amigos e os seus vizinhos e diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pois eu lhes digo que assim também haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, do que por 99 pessoas boas que não necessitam de arrependimento. Assim é o nosso Jesus, o nosso bom pastor, o pastor fiel, o amigo de todas as horas. Aleluia. Eu e você podemos, irmãos, esquecer de alguém, podemos desistir de alguém, mas o nosso Jesus, ele não desiste nunca. O nosso Deus, ele vai até as últimas consequências para trazer de volta para casa um filho seu. E Jesus demonstra isso através dessas 3 parábolas, na pessoa de um pastor de ovelha, na pessoa de uma dona de casa e na pessoa de um pai amoroso. O nosso Jesus, ele não desiste nunca. Aleluia. E então ele continua falando sobre a dracma perdida e vai dizer assim:
qual a mulher que tendo 10 dracmas, né? Ela perdendo uma, ela então acende uma lamparina e ela começa a procurar a sua dracma perdida até encontrar. E aí, encontrando, ela convida, ela chama as suas amigas e as suas vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Aleluia, né? Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende. Dracma quer dizer moeda. Naquela época, uma dracma, ou seja, uma moeda, correspondia ao salário de um dia, né? No caso, era a dona de casa, correspondia ao salário de uma diarista. Vamos supor que hoje o salário de uma diarista custa o quê? R$100, mais ou menos? É isso? Tem diarista aqui? Glória. É isso mesmo? R$100. Então ela procurando, né, essa dracma, essa moeda, até encontrar. E ela usou o quê? Uma lamparina. Glória. É porque naquela época as casinhas pequenas de Israel não tinham janelas. Então, mesmo sendo de dia, a casa estava escura. Então era preciso acender uma lamparina. Eu fui da época do candeeiro. Alguém lembra do candeeiro? A gente trabalhava, meus pais trabalhavam numa fazenda e lá tinha um candeeiro, porque à noite também não tinha energia. E sempre que minha mãe queria procurar alguma coisa, mesmo durante o dia, embaixo da cama ali, ela usava um candeeiro. Hoje, nós usamos o quê? A lanterna do celular. Mas aquela mulher procurou a sua dracma perdida até encontrar. E aí, meus irmãos, eu prego dentro da palavra e vou dizer que aqui dentro da casa do Pai, dentro da igreja, há dracmas perdidas. Há pessoas de grande valor que estão aqui, quietinhas, escondidinhas, sem ninguém dar valor. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, você tem muito valor. O teu valor excede ao valor de dinheiro, ao valor do ouro, ao valor da prata. Teu valor excede ao dos rubis. Teu valor foi Jesus que te deu lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro, carmesim, por mim e por você. O seu valor vale mais do que os rubis. Você tem muito valor. E aí dizer, pastor Josivaldo, e dizer para você, liderança, começa a procurar dentro da casa do Pai, que você vai encontrar as pessoas de grande valor que estão quietinhas lá no canto, sem serem usadas, que elas precisam ser encontradas, precisam ser lapidadas e ser usadas. E vocês vão ver os grandes talentos de Deus aqui dentro da casa do Pai. Amém? Então só é abrir os olhos, olhar com cuidado, procurar com cuidado, que você vai encontrar. E ele continua falando sobre a parábola do filho pródigo. E ele vai dizer assim, que havia um homem que tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? 2 filhos. E o filho mais moço, então, pediu a parte da herança para o pai. E o pai, então, pegou, dividiu a fazenda entre os 2 filhos. Dividiu para quem? Os 2 filhos. E acontece que o filho mais novo passou algum tempo, pegou, vendeu o que tinha e foi para uma terra longínqua. Foi para um país distante, fora do país, fora de Israel. E acontece que lá ele começou a viver uma vida em pecado e desperdiçar tudo que tinha. Então aconteceu que naquele lugar, naquele país, sobreveio uma grande fome, uma grande crise, e ele não tinha mais o que gastar, ele não tinha mais do que sobreviver, e então ele procurou as pessoas daquele lugar para que ele ajudasse. Então alguns pegaram, mandaram ele para a fazenda para
sentia vontade de comer o quê? Lavagem. Mas ninguém lhe dava. Até que então ele caiu em si e disse: é verdade. Quantos trabalhadores do meu pai estão lá em fartura de pão e eu aqui passando necessidade. Então ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. Então ele pensou e ele fez e ele voltou. E quando ele ia ainda estava longe da casa, o pai o avistou de longe e correu e o abraçou e o beijou. E então ele disse: Pai, já não sou digno de ser chamado do teu filho. Pequei contra o céu e perante ti. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. Mas sabe o que o pai fez? O pai mandou chamar os trabalhadores. Vai lá, pega a melhor roupa e veste nele. Pega o anel e coloca nele. Pega os calçados e coloca nele. E mais, pega o bezerro cevado, que é o melhor bezerro, o bezerro mais gordo, que manda matar, porque nós vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e reviveu. E assim começou a festa. E o filho mais velho, então, chegando, se aproximou e viu aquele movimento de música e de dança e mandou chamar o trabalhador e perguntou: o que está acontecendo aí? E o trabalhador falou: foi o teu pai que está dando uma festa, porque o teu irmão voltou são e salvo e com saúde, e o teu pai está dando uma festa. Aleluia. Aí o irmão se esquivou, não quis entrar em casa. Falaram para o pai e o pai veio até o filho. E ele falou: meu filho, insistiu, meu filho, entra, vamos nos alegrar com teu irmão. E ele falou: pai, eu estou aqui, pai, há tanto tempo, trabalhando para o Senhor como um escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E agora o Senhor vai e dá uma festa para esse teu filho, que gastou tudo que era do Senhor, com prostitutas, com meretrizes, e o Senhor vai dar uma festa? Aí o pai falou assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas convinha nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Aleluia. Estava perdido e foi encontrado. Glória a Jesus. E assim é o nosso Deus, também um Pai amoroso. Agora observe, irmãos, que quem pediu a herança foi o filho mais novo, mas quem recebeu foi os dois filhos. E naquela época o filho mais velho, ele tinha direito a uma herança maior. Então o filho mais velho, ele recebeu a herança dobrada, só que ele não reconheceu. Ele foi tão ingrato que ele não reconheceu que o pai também tinha dado para ele. Ele fechou o coração e ele não tratou o irmão nem como irmão, ele tratou como teu filho. Na casa tem filho mais velho? Na casa tem filho mais velho, eu prego dentro da palavra. Coração duro, coração fechado, coração que não perdoa. Mas é preciso, meus irmãos, abrir o coração, perdoar o seu irmão, perdoar o seu ente querido, perdoar a sua família, porque a palavra de Deus vai dizer assim: se você não tiver o coração puro, igual uma criança, de forma nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, se você está aqui na casa de Deus, louvando, pregando, mas você não fala com o seu irmão por algum motivo, abre o coração, perdoa, pede perdão, libera o perdão. Se você diz assim: eu perdoei, mas não quero mesmo, não perdoou. Eu perdoei, mas ele de lá, eu de cá, não perdoou. Perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Esquecer é para quem tem amnésia. Perdoar é lembrar sem dor, é seguir adiante,